Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então você vai estar acompanhando aquela informação que você achar interessante, você pode printar a tela, passar para o caderno, certo? E desenvolver os seus estudos. Show de bola? Turminha, estamos em um tópico relacionado ao primeiro ano do ensino médio. Estamos falando da atomística, o estudo do átomo. E quando falamos de átomo, falamos de modelos atômicos. Show de bola? E já apresentamos alguns modelos atômicos. O modelo de Dalton, o modelo de Thomson. Turminha, na nossa aula de hoje, estaremos abordando o modelo atômico Rutherford-Bohr. Já trabalhamos também o modelo de Rutherford. Agora, houve um aperfeiçoamento, certo? Isso acontece o tempo todo na ciência. Sempre vamos ter uma melhoria em cima daquela teoria, em cima daquele conceito, em cima daquele modelo, certo? Então, hoje, a nossa aula, vamos estar abordando o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Alguns autores chamam apenas de modelo de Bohr. Tudo bem, turminha? Então, vamos começar. E aí, essa melhoria no modelo atômico de Rutherford se deve a muitas descobertas. E dentre essas descobertas, nós temos o aspecto eletromagnético. Então, vamos começar falando sobre as ondas eletromagnéticas. A partir desse ponto, você vai compreender o porquê que houve essa melhoria no modelo de Rutherford, chegando ao modelo de Rutherford-Bohr. Então, no início do século XVII, o cientista inglês, o Isaac Newton, você já deve ter ouvido falar nele, observou que quando a luz solar atravessa um prisma, ocorre uma dispersão dos componentes da luz, uma fragmentação, dando origem a um conjunto de cores. E aqui eu tentei representar através dessa figura. Então, nós temos a famosa luz branca, e ela vai sofrer uma decomposição ao passar por um prisma, vai haver a dispersão da luz, certo? Então eu vou ver esse conjunto de cores, esse espectro da luz branca. E aí uma curiosidade, olha só, vemos a roupa vermelha, porque ela absorve todas as outras cores, você pode visualizar aqui na tela, nós temos um conjunto de cores. Então, a roupa vermelha, ela absorve todas as cores, exceto o vermelho, que é refletido. Então, como o vermelho ele é refletido, é o que a gente vai conseguir enxergar. Show de bola? E isso serve para todas as outras cores também. Por volta de 1855, já estamos aqui um degrau a mais na história. O cientista alemão Bunsen, ele descobriu que um composto, quando submetido à ação de uma chama, emite luz com cores características para cada elemento químico. É até uma prática comum no ensino médio, é o teste de chama. Então a gente vem, por exemplo, com o elemento bário, um pouquinho de bário. E aí a gente leva a chama ao bico de Bunsen. E aí o que acontece? A gente vai ver, já visualizar essa chama amarela. Se fosse do elemento estrôncio, uma chama vermelha, ok? O elemento cobre, eu vou ter esse verde, um verde meio azulado, tudo bem? Então isso foi verificado. Também, turminha, esse é o princípio dos fogos de artifício. Então ali nós vamos ter na composição dos fogos diversos elementos químicos que quando vão sofrer a explosão, vão explodir gerando cores diferentes, cores variadas. A luz dessas chamas, aí você pode escolher qualquer uma dessas aqui. A luz dessas chamas pode ser decomposta,
né, em diferentes cores. Então, essa cor inicial, por exemplo, amarela, ela vai sofrer uma decomposição em outras cores, tudo bem? Formando um espectro que apresenta linhas ou raias claras e finas. Então, essa cor ela vai sofrer uma decomposição em pequenas faixas e vamos chamar de linhas ou raias de luzes ou de cores. Tudo bem, turminha? E aqui foi algo que chamou a atenção dos cientistas. Com esse tipo de experimento, né, os físicos, eles observaram que elementos químicos diferentes produzem espectros diferentes, ou seja, aquela decomposição ela varia de elemento para elemento. Assim, puderam concluir que o espectro descontínuo de cada elemento serve para identificá-lo, pois apresenta raias diferentes. É como se fosse uma impressão digital, certo? Cada elemento químico vai ter uma decomposição bem específica. Então você tem a amostra de um elemento, né? Você faz essa decomposição da luz, então você vai conseguir, né, através de comparação, poxa, esse elemento aqui é o elemento sódio, certo? Não é o elemento cálcio, por exemplo. Então cada elemento vai ter uma impressão única, bem específica. Cada uma das linhas ou raias, né, de um espectro vai ser caracterizado por um comprimento de onda. E aí aqui é um pouquinho de física, tudo bem, turminha? As ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo elétrico e de um campo magnético, né, que vão se propagar no espaço. Então essas ondas elas vão ser caracterizadas por três grandezas, né? A velocidade da onda, a frequência, que é o número de oscilações por segundo, né? Ou seja, em um segundo, quantas ondas são produzidas? 2, 10, 100. E o comprimento de onda, né? Que é a distância entre dois picos. Ou seja, olha só, aqui nós destacamos, ó, começou aqui a onda, certo? E aqui vai ser o final da onda. Então, ó, começou, bem aqui, terminou. Então, esse vai ser o comprimento da onda. Então, essas três grandezas vão caracterizar, certo? A onda eletromagnética. Tudo bem? Então, sabendo disso, nós podemos trazer um pouquinho para o nosso dia a dia. Então, nessa figura, turminha, nós temos um pouquinho, né, dessas ondas eletromagnéticas, né, como a gente se relaciona, como que a gente encontra elas no nosso dia a dia. Então nós vamos ter as ondas baixas, certo? São as ondas, por exemplo, dos aparelhos de celular. Aí nós vamos para as ondas de rádio, ok? As ondas de TV, aquele famoso Wi-Fi, tudo bem? Então tudo são micro-ondas, você deve ter na sua casa. Então as ondas eletromagnéticas elas estão intimamente ligadas ao nosso dia a dia. Você está observando na figura que essas ondas elas são ondas grandes, certo? São ondas grandes. Com isso, a sua frequência vai ser uma frequência baixa. Aí nós vamos chegar na luz visível, né? A luz visível ela compreende apenas um pequeno pedaço do grande espectro das ondas eletromagnéticas. Aí você vai observando que as ondas vão ficando menores, e aí com uma frequência maior. Aí vou ter a radiação, porque as ondas elas são um tipo de radiação. Vou ter uma radiação ionizante, aí já vai ser perigosa para nós. Aí vou ter os raios ultravioleta, os raios X, tudo bem? Os raios gama, já são radiações mais perigosas ou extremamente perigosas para os seres vivos, porque são radiações ionizantes, vão interferir, né, no nosso corpo. Show? E falando sobre essas ondas ionizantes que podem gerar problemas, tudo bem? Acho que você já ouviu falar nos raios ultravioletas, os raios UV. Eles podem ser UVA ou UVB, tudo bem? Então, a radiação, os raios
ultravioleta tipo B penetra na camada mais superficial da nossa pele, causando queimaduras e vermelhidão. Você foi, né, à praia no fim de semana, pegou aquele solzinho e aí ficou, né, com a pele vermelha. Esse fato acontece ou aconteceu devido à exposição, né, do seu corpo aos raios ultravioletas tipo B. O tipo A penetra em camadas mais profundas, causando manchas, rugas e envelhecimento, certo? Então é um tipo de radiação perigosa, né? Ambos podem causar câncer de pele, os raios UVA ou UVB, certo? Os raios ultravioletas não fazem parte do espectro visível, isto é, elas são para nós são raios invisíveis. São classificados como UVA, UVB, certo? De acordo com o seu comprimento de onda. E aí, para nos proteger, vamos usar o que? Os protetores solares, certo? Ó, sem a proteção solar, nós vamos ver aqui a incidência dos raios ultravioletas. E aí nós vamos ter protetores solares orgânicos, que vão estar absorvendo esses raios, e os protetores inorgânicos, esses vão refletir esse tipo de radiação. É importante você, né, consultar o dermatologista, de acordo com o seu tom de pele, você vai ver, você vai escolher um fator ideal, um fator de proteção. Tudo bem? Então, com base nesse conhecimento das ondas eletromagnéticas no espectro da luz e que os elementos químicos vão apresentar uma decomposição diferente, vamos chegar ao modelo atômico de Rutherford-Bohr. O cientista dinamarquês Niels Bohr relacionou as raias do espectro descontínuo, né, aquela divisão dos gases, às variações de energia dos elétrons contidos nos átomos desses gases. Em função dessa relação, ele propôs um modelo atômico revolucionário que mantinha, porém, as principais características do modelo de Rutherford. Por isso, Rutherford-Bohr, certo? Por essa razão, né, esse novo modelo foi chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Para a concepção, para a compreensão desse modelo, né, o Bohr elaborou os seguintes postulados. Então, nós temos alguns pontos importantes para a gente compreender o modelo atômico de Bohr ou Rutherford-Bohr. Beleza? Primeiro, ó, em um átomo são permitidas somente algumas órbitas circulares ao elétron, sendo que em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante. Rutherford ele disse que o átomo está dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Os elétrons, né, se encontram na eletrosfera, girando ao redor do núcleo. O Bohr ele completa essa informação dizendo que existem, na verdade, são permitidas, na verdade, somente algumas órbitas circulares. Então, os elétrons não estão girando de forma aleatória, estão girando em órbitas circulares específicas, certo? A primeira informação. Segundo, olha só, um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, mas somente determinados valores que correspondem às órbitas permitidas, tendo assim determinado os níveis de energia ou camadas energéticas. Então, mais uma vez, os elétrons, segundo Bohr, estão girando em locais pré-determinados, específicos. Esses locais vão ser chamados de níveis de energia, porque cada nível, o elétron vai apresentar um conteúdo energético específico, certo? Então, são conhecidos apenas alguns níveis de energia ou camadas energéticas. Um elétron, quando localizado em uma dessas órbitas, não perde nem ganha energia espontaneamente. Por isso, disse que, nesse caso, ele assume um estado estacionário. Um grande problema no modelo de Rutherford, né? Rutherford disse que
os elétrons giram ao redor do núcleo. Beleza, turminha? No entanto, nós sabemos que qualquer movimento vai gerar uma perda de energia. E a perda de energia provocaria uma diminuição na velocidade, certo? E com isso iria fazer com que esse elétron se aproximasse do núcleo e houvesse uma colisão e a matéria iria ser desintegrada. E a gente não observa espontaneamente a matéria se desintegrando. Não é verdade, turminha? Então, deve existir uma nova explicação. Né? Por que a matéria não se desintegra? Por que esse elétron não perde energia? Entre aspas, não se cansa. E aí diminui a velocidade e coisas ruins acontecem. Bom, por que isso não acontece, turminha? Porque o elétron, dentro de um nível, ele vai estar girando sem perder ou ganhar energia. Ele vai estar num estado estacionário. Quarto ponto, um elétron pode absorver energia de uma fonte externa, somente em unidades discretas, né? Unidades pequenas, que vamos chamar de quanta. E aí já vamos para o modelo quântico, né? Aqui vai surgir, né, a química quântica, a física quântica, né, o modelo quântico. Então, um elétron ele pode sim ganhar ou energia ou perder, né? Na verdade, pode ganhar, pode absorver energia de uma fonte externa. Por exemplo, um aquecimento. A gente fornecer calor, estamos fornecendo energia. Então, ele vai estar absorvendo essa energia, certo? Quando um elétron absorve um quantum de energia, ele vai saltar para uma órbita mais energética. Ele está num estado, em um nível, recebeu energia, ele vai para um outro nível, certo? Esse outro nível, ele vai ser mais energético. E ele só foi para esse nível mais energético porque ele recebeu energia de uma fonte externa, certo? Ligeiramente mais afastado do núcleo. Dizemos que o elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado, certo? Então, um salto quântico porque recebeu energia e aí vai estar num estado energético maior, mais elevado. Quando o elétron retorna à órbita menos energética, ele perde, certo, essa energia a mais na forma de onda eletromagnética, uma quantidade de energia que corresponde à diferença de energia existente entre as órbitas envolvidas no movimento do elétron. Então ele foi para um nível mais energético, né, porque recebeu energia. Quando cessa essa fonte energética, ele vai voltar para o estado inicial, devolvendo o que ele recebeu na forma de onda eletromagnética, que pode ser luz, por exemplo. Aí você vai observar o elemento brilhando, né, emitindo luz. Ele está emitindo luz por quê? Porque ele está devolvendo aquela energia que ele recebeu a mais. E aí nós podemos, para fechar, podemos resumir, né, esses pontos, esses postulados, né, através dessa figura aqui, turminha. Então nós temos aqui o núcleo, beleza? Onde vão estar os prótons. E ó, essa região, a eletrosfera, os elétrons vão estar girando. Só que eles vão estar girando, né, orbitando órbitas específicas. Legal, turminha? Né? Os famosos níveis de energia ou camadas eletrônicas. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Camadas K, L, M, N, certo? E aí vamos ter aqui, ó, os saltos quânticos, ok? E quando ele volta, tudo bem? Quando ele volta para o seu estado inicial, ele vai estar devolvendo essa energia que ele recebeu, ele vai estar devolvendo, né, esse valor a mais. Tudo bem, turminha? Então, um resumo do modelo de Rutherford-Bohr. Então, aqui a grande mudança foi a introdução dos níveis e mais na frente, né, nós vamos também ter os subníveis, porque esses níveis energéticos que para o maior átomo, né, atualmente, esse nível ele para no nível 7, certo? Mas entre esses níveis ainda existem subdivisões, que mais na frente vamos chamar de
subníveis. Então essa foi a grande mudança, né, que o Rutherford ele trouxe, o Bohr trouxe para o modelo de Rutherford. Show de bola, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço, valeu!